Bem, esse é um mapa mental referente ao assunto teste de hipóteses, que é um assunto da disciplina estatística exploratória. O mapa mental é uma técnica de organização e memorização de informações que foi difundida pelo psicólogo inglês Tony Buzan, que ajuda você a memorizar e aprender determinado assunto. E esse nosso mapa mental é referente ao teste de hipótese. Então, o teste de hipótese ele é um processo de decisão estatística, onde testamos e escolhemos entre duas alternativas, a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Temos o teste unilateral à esquerda, o teste bilateral e o teste unilateral à direita. O teste unilateral à esquerda, nós fazemos uma comparação. Por exemplo, no exemplo aqui temos o seguinte: os computadores da marca X têm uma capacidade de processamento menor que a dos computadores da marca Y. Então, devemos comparar essa capacidade dos computadores da marca X tem um processamento menor do que o da computadora marca Y. Já o teste bilateral, ele tem uma informação e vamos ver se é verdadeiro ou falso. E no exemplo temos os computadores da marca X têm uma capacidade de processamento de Mi igual a Mi zero. Então, iremos testar para saber se essa afirmação é verdadeira ou não. Do mesmo modo com o teste unilateral à direita. Só que aí os computadores da marca X têm uma capacidade de processamento maior que a dos computadores da marca Y. Aí vemos o sinal de maior indo para o lado direito. Teste de hipótese para variância para a média de populações normais com variância conhecida. Então, definimos as hipóteses alternativas, e aí a hipótese nula é alternativa. Fixamos o nível de significância, o alfa, que é dado na questão. Fazemos o levantamento da amostra, que também é dada na questão. Na questão, iremos calcular o Z, que chamamos de Z-calc. Iremos buscar o Z tabelado e iremos, de acordo com o Z tabelado, definir onde estão as zonas de região de aceitação e a região de rejeição. Se o nosso Z-calc cai dentro da região de aceitação, a nossa hipótese deve ser aceita. Caso contrário, a nossa hipótese deve ser descartada. Com exemplo, temos de uma população normal com variância 36, de uma população normal com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se x barra igual a 43. Ao nível de 10%, testar as hipóteses, para μ igual a 45 ou μ diferente de 45. A resolução, temos a variância de 36, o desvio padrão de 6, o x barra 43 e o alfa 10%. Fazemos o cálculo de Z-calc, encontramos o valor de menos 1,33 e iremos procurar o Z tabelado. O Z tabelado, aqui temos, como essa aqui é uma hipótese bilateral, esse 10% daqui, ele é dividido em duas vezes de 5%, e fazemos esse cálculozinho aqui para encontrarmos na tabela Z o nosso Z tabelado. Então, devemos procurar esse valor de 95% na tabela Z. E aqui na tabela Z, o valor de 95, ele está entre esses dois valores, 0,9495 e 0,9505, que corresponde a 1,645. 1,645. 1,645 negativo e 1,645 positivo. Esses são o nosso Z crítico. E como o nosso Z calculado deu menos 1,33, ele está na região de aceitação. Então, não rejeitamos a hipótese nula ao nível de 10%. Teste de hipótese para variância de populações normais com variância desconhecida. Aqui temos duas situações. Quando o número da amostra é maior do que 30, utilizamos o Z calculado. Como não temos a variância, ela é desconhecida, substituímos o sigma por S. E aí utilizamos a tabela normal acumulada. Para amostras com tamanhos menor do que 30 ou igual a 30, utilizamos o T-calc e utilizamos a tabela de T-student.
E um exemplo, de uma população normal com parâmetros desconhecidos, retrou-se uma amostra de 25 elementos para estimar o MI, obtendo-se x barra igual a 15 e S2 igual a 36. Ao nível de 2,5%, teste as hipóteses. A hipótese nula e a hipótese alternativa. Desconhecemos a variância, temos uma amostra de 25, logo ela é menor do que 30 e utilizamos a tabela, o tcalc. X barra igual a 15, alfa 2,25% e S2 igual a 36. Fazemos essa substituição dos valores e encontramos o Sx igual a 1,2. Utilizamos agora a fórmula tcalc. Substituindo, encontramos o t calculado igual a menos 1,67. E agora, para que utilizarmos a tabela do tcalc, precisamos encontrar o grau de liberdade. Esse grau de liberdade ele fica nessa coluna aqui da tabela de t-student. E ele é nada mais do que o número da amostra menos 1. Então, como temos um nível de 2,5% e ele é unilateral à esquerda, vamos calcular o nosso t crítico na tabela. Vamos procurar 2,5% e o grau de liberdade 24. Encontramos 2,064, que são os nossos t críticos. O nosso t crítico, o nosso t calculado, deu menos 1,67. Logo, ele ficou antes da região de rejeição. Então, não rejeitamos a hipótese nula ao nível de 2%. 2,5%. Teste de hipótese para proporções. Aqui nós temos o nosso z calculado. Temos a nossa proporção observada na amostra, que é o p-chapéu. A proporção considerada na hipótese nula, o PO. E temos o número de sucesso, que é o x, o tamanho da amostra. E esse é o erro padrão da proporção. No exemplo, podemos aprender mais fácil. Em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, ocorre um erro de 5% na produção de processadores para notebooks. Uma nova máquina é instalada e ela produz 600 processadores com 82 defeituosos. Ao nível de 15%, a nova máquina produz esses processadores com maior índice de defeitos do que o existente. Vamos calcular. Então, nós temos a nossa hipótese nula de 5% e a hipótese alternativa onde ocorre erros maior do que 5%. Temos a nossa amostra de 600 processadores, número de sucesso 82, o nosso alfa é 15. Encontramos o nosso p-chapéu, que está igual a 0,137. Vamos para a tabela do z calculado, substituímos a nossa hipótese nula, 0,05, que é o nosso 5%. E aí, encontramos o nosso desvio padrão da proporção, que foi o 0,009. Fazemos esse cálculo e encontramos o nosso z calculado, 9,67. Precisamos agora encontrar nosso z tabelado, nosso z crítico. Ao nível de 15%, e como é uma hipótese unilateral à direita, então vamos procurar na tabela esse valor do z crítico. E na tabela encontramos esse valor de 1,04. Como o z cálculo ele está bem à frente desse valor do z crítico, então rejeita-se a hipótese nula, pois a nova máquina produz processadores com maior índice de erro que o existente. Ou seja, a nossa hipótese era saber se a máquina produzia erros dentro desses 5%. Mas aí percebemos que ela produz erros acima de 5%.
Então, rejeitamos a hipótese nula e optamos pela hipótese alternativa. Intervalo de confiança para a média da população normal com variância conhecida. Aqui a variância é conhecida. Temos a fórmula do nosso intervalo de confiança, a média da amostra x barra, a soma dos valores das amostras, que é a soma x, e o tamanho da amostra, n. E aí calculamos o desvio padrão da média, né? E temos o nosso grau de confiança com alfa, que é o que nós utilizamos para achar o nosso z. Um exemplo de uma população normal x com variância de 9, tiramos uma amostra de 25 observações, obtendo-se uma soma de 152. Determine o intervalo de confiança para 90%, com 90% para 1000. Então temos a variância de 9, o desvio padrão 3, o número de amostra 25. Calculamos o desvio padrão da média, dá 0,6. Teremos que encontrar o nosso x barra, porque a questão não dá, mas ele é nada mais do que a soma dos valores de x dividido por o total quantitativo dele, né? E aí, a soma dos valores deu 152 dividido pelo número de amostra, que foi 25, dá 6,08. E aí, iremos encontrar o nosso intervalo de confiança com 90%. Com 90%, o nosso z crítico, na tabela, ele dá o valor de menos 1,645. E no valor positivo, 1,645. Substituindo na fórmula do intervalo de confiança, 90%, encontramos esse intervalo de confiança, que é menos 5,093 e 7,067. Logo, o intervalo de confiança com 90% para 1000 é esse valor. Lembrando que o z crítico ele foi calculado da tabela Z. O intervalo de confiança para a média de uma população normal com variância desconhecida. Aqui também temos duas situações, um número de amostra maior do que 30 e um número de amostra menor ou igual a 30. Mas a fórmula é essa, nós não temos a variância, então substituímos o Q, o S2 fica no lugar do sigma 2. Então temos a fórmula que esse x elevado a 2i é a soma dos elementos de x2 e esse é a soma dos elementos de x dividido pelo tamanho da amostra. O tamanho da amostra menos 1. Do mesmo modo, utilizamos para valores com amostra superior a 30 a tabela de distribuição normal e com a amostra menor ou igual a 30 utilizamos a tabela de distribuição de t-student. Um exemplo temos, de uma população normal com parâmetros desconhecidos, tiramos uma amostra de tamanho 100, obtendo-se x bar igual a 12 e s igual a 11. Então, fazer o intervalo de confiança para mim ao nível de 10%. Temos uma amostra de tamanho 100, x bar igual a 12 e s igual a 11. Substituindo na fórmula de intervalo de confiança para 90%, encontramos esse valor. E procuramos também, na tabela normal acumulado o valor do z crítico, ao nível de 10%, que foi esse valor também, menos 1,645 e
110,645. Substituindo aqui no Z alfa, encontramos esses valores 110,19 e 113,81. Logo, o intervalo de confiança para Mi ao nível de 10% é 110,19 e 113,81. Intervalo de confiança para proporções. Para a população finita, temos esse intervalo de confiança. Para a população finita, já temos esse outro intervalo de confiança multiplicado pelo fator de correção. Aqui temos o P, que é a proporção amostral de sucesso, o Q, que é a proporção amostral de fracasso, dividido pelo número da amostra. Nosso Z tabelado, né? E aqui é a mesma coisa, só a diferença dessa forma aqui é que tem esse fator de correção. Então, como exemplo, de uma turma de 100 alunos do curso de computação da universidade, desejamos saber o número de estudantes que já trabalham na área. Encontramos 20 alunos. Calcule a proporção real de sucesso na população e construa um intervalo de confiança para essa proporção ao nível de 1%. Na resolução temos essa resolução aqui, vamos encontrar os seguintes valores. N é o número total de alunos, da turma de 100 alunos, e temos 20 alunos que já trabalham na área. Calculamos o P chapéu, total de 20 alunos, para encontrar essa proporção. Encontramos uma proporção de 20% de alunos que trabalham já na área e uma proporção de 80% que não trabalham. E aí, calculando o desvio padrão da proporção, encontramos esse valor de 0,04. E o intervalo de confiança será calculado pelo P chapéu mais ou menos o Z de alfa chapéu do desvio padrão da proporção, que vai dar igual a 0,2 mais ou menos o nosso Z e o nosso desvio padrão da proporção, que foi 0,04. Encontramos o nosso intervalo de confiança para 99,7% e 32,3%. Lembrando que esse valor de 2,58, que foi o nosso Z, ele foi encontrado pela tabela da normal acumulada. Bom, e é isso que até agora consegui aprender com o assunto do teste de hipótese da disciplina de estatística exploratória. Obrigado por assistir, e é isso.